André Cavalcante. Tem vaga para o Salah aí, André Cavalcante, nesse Coringão aí? Um grande abraço, seja muito bem-vindo, hein? Acho que o Osmar Loss faria um esforcinho para contar com o Salah. De repente, tirando o Pedrinho, o Romero. Acho que ele faria. Ia ser difícil, mas ele achar um espacinho para o Salah jogar aqui. Tudo bom, João? Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Expediente Futebol. A realidade do Corinthians está bem diferente disso, né? Não tem Salah, não tem jogador desse nível. Pelo contrário, o técnico Osmar Loss enfrentando muitas e muitas dificuldades, rodada após rodada do Campeonato Brasileiro. Só para a gente ter uma ideia, né? No último jogo contra o Galo, sábado, aniversário do clube de 108 anos, foram 7 os desfalques do técnico Osmar Loss. Cássio, a defesa quase inteira, né? Cássio, Fagner, Pedro Henrique, no meio campo ali, Jadson, o Douglas e até o Cleison, que seria uma opção no banco de reservas, também era desfalque, o Cleison suspenso. 7 desfalques no último jogo, o saldo nessa segunda-feira, reapresentação do Corinthians, já visando o jogo de quarta-feira contra o Ceará em Fortaleza, o saldo é de 3 recuperações, 3 jogadores voltando a ficar à disposição do técnico Osmar Loss, dessa turma de 7 que ficou de fora da equipe no último sábado. Quem volta para o time? O Jadson, o meio-campista Jadson e o zagueiro Henrique. O Henrique estava com dores nas costas depois do jogo contra o Colo-Colo, por isso se tornou desfalque. O Jadson estava desgastado, os dois treinaram normalmente hoje e estão relacionados para a viagem à Fortaleza, assim como o volante Douglas, que volta depois de cumprir suspensão. O Douglas, inclusive, tem status aí para voltar a ser titular do Corinthians. Aí sobraria ou para o Ralf ou para o Gabriel, um dos dois ficaria no banco de reservas. Então, da turma de 7, 3 retornando, isso quer dizer que são 4 os desfalques ainda do Corinthians que permanecem de fora da equipe. O goleiro Cássio, com dores no quadril, de novo o Cássio sendo um desfalque importante para o Corinthians, o Cássio fora, portanto, com essas dores no quadril, o Fagner com uma lesão na coxa esquerda, o Pedro Henrique ainda com aquela pancada, com dores no joelho direito por conta daquela pancada numa dividida com o Valdívia. E o Cleison continua sendo desfalque, porque ele pegou 2 jogos de suspensão, punição imposta pelo STJD, depois daquela atirada de água na torcedora da Chapecoense. O Cleison perdeu a cabeça no jogo contra a Chapecoense, pegou 2 jogos de gancho. Então, menos uma opção aí pro Osmar Loss, que vai levar um time diferente a campo mais uma vez. O Corinthians, hoje, até antecipando um pouquinho a logística, né? Dentro de mais alguns instantes, a delegação sai daqui do CT, vai pro aeroporto para fazer o último treinamento lá em Fortaleza, mas de novo o Corinthians com uma equipe alternativa, uma equipe diferente, até com uma preocupação em preservar jogadores, porque a sequência de temporada 2018 para o Corinthians é muito importante. Se a gente pensar no que vem pela frente, o jogo contra o Ceará seria o menos importante, porque no próximo domingo tem clássico importantíssimo, fundamental, não precisa nem falar mais nada, é só um clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, o Osmar Loss vai precisar de todo mundo muito motivado e muito disponível para esse jogo contra o Palmeiras. E depois, na sequência de domingo, o jogo contra o Palmeiras, na sequência tem o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, ele precisa saber dosar bem as poucas peças que tem para chegar com força máxima no clássico contra o Palmeiras e, sobretudo, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. E só para a gente arrematar aqui com a possível, até provável escalação do Corinthians para esse jogo contra o Ceará, vai ser o seguinte: Walter no gol, Mantuan na lateral direita, Léo Santos e Henrique, os 2 zagueiros, com o Danilo Avelar na lateral esquerda. Douglas volta a ser volante ali à frente da defesa e uma vaga ficar ao lado do Douglas ou para o Gabriel ou para o Ralf. À frente dos 2 volantes, 3 armadores, Pedrinho, Romero mais pelos lados, Jadson centralizado e o Roger no comando do ataque do Corinthians mais uma vez. Esta é a tendência. O Osmar Loss tem fechado os treinamentos, ainda tem mais a movimentação de amanhã lá em Fortaleza, então muito mistério ronda o Corinthians, mas possivelmente ou até provavelmente teremos essa escalação sem Salah, sem Cristiano Ronaldo, sem Modric. A realidade do Corinthians é bem diferente, João Guilherme. Sim. Tá legal, muito obrigado. Informações aí do Corinthians. Coringão vai jogar com o Ceará, que ontem conseguiu um resultado extraordinário. O Ceará tem 20 pontos no campeonato, 15 foram obtidos depois da Copa. Ganhou do Flamengo no Maracanã e agora, com o Castelão cheio, vai receber o Corinthians. Muito obrigado, André Cavalcante. Antes da gente entrar
no assunto Corinthians, uma informação de momento e importante. A Federação Paraguaia acaba de anunciar o seu novo treinador. A seleção paraguaia agora é dirigida por Juan Carlos Osorio. El profe distribuirá bilhetinhos no Defensores del Chaco, no Nueva Ola Azulgrana, lá do Cerro Porteño, mundo afora, dirigindo a seleção paraguaia. Osorio, novo técnico do Paraguai. Tá caindo. Tá caindo? Tá caindo porque o cara era do Atlético Nacional, aí foi pro São Paulo, foi pro México. México é uma seleção que tem história aí, e agora tá no Paraguai, né? No Paraguai. Tá caindo. Mas sorte pra ele. Vai treinar o Romero, né? Olha que legal. Vai convocar o Romero. Valbuena. Legal. Pires da Mota, volante do Flamengo. Sorte pra ele. Suerte. Muito bem, suerte. Muito bem. Grande abraço aí pro Osorio e para a seleção paraguaia que fez a escolha dele. Meus amigos, e o Corinthians, hein? Vai encarar um Ceará turbinado. Grande vitória, 1-0 diante do Flamengo. E o Cássio, que nós estamos vendo ali, mais uma vez fora do jogo, hein? E não é só... O Corinthians tem uma semana, tem 10 dias decisivos. Qual é o jogo do final de semana, BBC? São 3 jogos fora de casa. São 3 visitas. Ceará, no Presidente Vargas, Palmeiras, no Allianz Parque, Flamengo no Maracanã. Só que o terceiro da fila é pela Copa do Brasil. Mas a lógica, eu não gosto de ficar especulando o que vai acontecer com um técnico, o que não vai acontecer. Isso é questão do tempo trazer a informação. Claro. É evidente que no futebol brasileiro não precisa falar o que o cara tá na corda bamba ou não tá. O técnico tá sempre na corda bamba. Mas o fato é que tem 3 jogos fundamentais. E fora de casa, né, bebê? Os 3 fora de casa e os 3 decisivos para se manter na briga por vaga na Libertadores. O Corinthians não está mais falando em luta pelo título. São 16 pontos de distância pro líder do campeonato. Muito bem observado. Não vai ser líder. Agora, ele tem de 31 para 30, de 30 para 35, ele tem 5 pontos de distância pro Atlético. Ou seja, ele tem uma briga que está distante, mas ainda tem uma briga por vaga na Libertadores. E pelo título da Copa do Brasil. A campanha do Corinthians é tão ruim, PVC, Edmundo lá e João e amigos, que é do Cruzeiro também. Isso serve para o Cruzeiro. Que times que estavam na zona do rebaixamento, como Santos e Atlético Paranaense, estão quase alcançando o Corinthians. E estão com jogo a menos. Daqui a pouco o Corinthians será, João, ultrapassado pelo Santos e pelo Atlético Paranaense, que até bem pouco tempo, me corrijam se eu estiver errado, estavam na zona do rebaixamento em determinado momento do campeonato. Olha aqui, ó. O Santos tem 27, o Corinthians tem 30. Mas tem um jogo a menos do Santos. E tem um jogo a menos do Santos. O Cruzeiro também tem 30 e o Atlético Paranaense também 27, mas um jogo a menos. O Cruzeiro 31, o Corinthians 30. O Cruzeiro foi para 31, ok. 31. Tá, mas o Atlético tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos, tem 27. É isso que eu estou dizendo. Olha como a campanha do Corinthians é realmente uma campanha ruim. E uma diferença. Nesse momento, esses 2 times que eu citei, Atlético Paranaense e Santos, estão subindo. E o Corinthians cai. O Corinthians está caindo. O Corinthians já foi G6. O Corinthians já liderou, inclusive, o brasileiro na segunda rodada. Já esteve no G4, já esteve no G6. Hoje o Corinthians está numa posição que é uma posição, como o PVC disse aí, que não dá para... O que mais me preocupa é que a fiel torcida está resignada e o presidente do Corinthians também. Como que se a temporada tivesse terminado. Tá tudo bem, ganhou o Paulistão, ok. Se não ganhar a Copa do Brasil também não vai mudar o preço do dólar, o brasileiro já era, a Libertadores já foi. Será que não? Esse não é o Corinthians que a fiel torcida quer, né? A torcida quer um time com poder, para dar o murro, entendeu? Tá igual o Flamengo lá, o pessoal um pouco Tá pior que o Flamengo. 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 Mas a prioridade que o André Sanches colocou no resto da temporada é a Copa do Brasil. Até disse que o Corinthians, daquele estilo dele, né, irônico, falando que o Corinthians é o azarão. E comparando com Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, eu concordo. O Corinthians, entre esses 4, é o time que tem menos poder competitivo de enfrentar esses times. E só para fazer uma comparação de números, né, que o Quesada citou, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nesse pós-Copa, em 10 jogos, ele fez 18 pontos. O Corinthians fez 14. O Corinthians fez 14, o Atlético Paranaense 18 e o Ceará, que é o próximo adversário, tem 1 ponto a mais que o Corinthians, fez 15 nesse pós-Copa. Então, a evolução de Atlético Paranaense e Ceará contra
a estagnação, né, do Flamengo fez 14 também. E o Flamengo fez 14 também. Fez 14 também. Agora, olha a conta aqui. O Flamengo tá melhor que o Corinthians. Porque é só basta você olhar a referência recente. O Flamengo tem 41, o Corinthians tem 30. O Flamengo nunca fez 41 pontos na história dos pontos corridos. O Corinthians tem 30 pontos e no ano passado tinha 50. Nem quando foi campeão, o Flamengo? Não. O Flamengo nessa altura do campeonato. Nessa altura do campeonato. Em 22 rodadas, o Flamengo nunca tinha alcançado 41 pontos. Sim. É a melhor campanha dos pontos corridos do Flamengo. É abaixo do que a torcida quer, claro, mas é a maior pontuação. O Flamengo já foi vice-líder nessa altura do campeonato, mas nunca com 41 pontos. O Corinthians no ano passado tinha 50 pontos, hoje tem 30. Então, do ponto de vista da comparação histórica, o Corinthians está devendo para ele mesmo. E o Flamengo está devendo para o momento do Flamengo. O PVC, o Edmundo falou um negócio que é bom a gente até levar em consideração para as nossas próximas análises. Quando você pega um jogador que fez muito sucesso num lugar e ele vem para um clube, você, claro, que acredita que esse cara vai arrebentar no clube. Às vezes dá errado. O Edmundo citou até o próprio exemplo. Monstro, não deu certo no Flamengo, deu certo tudo, não deu certo ali, ok. Só que o Corinthians está pegando uns caras que deram certo aonde? É nesse ponto que eu ia chegar. Vamos lá, vai, rapidinho. Ou você tem craque, ou você tem organização. Nesse momento, o Corinthians não tem nem craque, nem organização. Isso é que é o problema. Porque abriu mão dos jogadores que davam a ele a organização. Não, e trouxe os caras como o Casim. A gente brinca muito com o Casim, mas com todo respeito, Edmundo, ele não deu certo em nenhum lugar. É o erro de avaliação, O Jonatas... Ele arrebentou no Curitiba? Não arrebentou. Então por que o Corinthians vai lá e compra ele? Nem no Fenerbahçe ele arrebentou lá. O Jonatas arrebentou aonde? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. O Roger foi bem no Botafogo, né? Mas não foi assim. Era um sonho, né? Era um sonho de ambos. O Roger já disse isso e o Corinthians queria contratá-lo depois do ótimo campeonato que ele fez com a camisa do Botafogo. E o MM lá, que é a promessa. O Matheus Matias, que não arrebentou em nenhum lugar porque não tem nem idade para ter arrebentado em nenhum lugar. E não joga também, né? E não joga. Então, quer dizer, o Corinthians também, errar por exemplo, o Corinthians errou no Pato. Mas quando o Pato foi contratado, todo mundo aplaudiu. Sim. O Pato veio com um status incrível da Europa. Todo mundo foi Pato. Todo mundo era Pato naquele momento. Mas era mesmo. Fizeram uma enquete, a torcida corintiana aprovou a contratação. Naquele dia da contratação, a gente dizia, somos todos Pato. Não exagera. Mas a torcida, queria o Pato. Eu sou testemunha de um cara que não foi Pato. Paulo Lima falou textualmente no Fox Sports Rádio que ainda tinha uma edição noturna. Esse Pato aí, eu não sei não. O bom vai ser o Renato Augusto, que na época veio. Okay. Mas o Paulo também falou mal do Borja e o Borja é um bom jogador, um jogador importante. Paulo também é. Um dia chuta no ângulo, um dia manda na Paulo, como todos nós erramos e como a diretoria do Corinthians. O momento era outro, se tinha dinheiro em caixa. Eu acho que o Corinthians tem dinheiro. Se você baixar os números de arrecadação... Agora você está concordando comigo? Não, eu sempre falei isso. Estou falando isso há 10 anos. Eu sempre falei isso, que o Corinthians tem dinheiro, senão não joga fora com jogadores de final de carreira. Se você tem dinheiro, você poupa. Se você não tem dinheiro, você poupa. Mas enfim... O problema é onde você está investindo. O problema é onde você está investindo. E você tem que montar uma espinha dorsal para depois... arriscar, trazer Paulinho do Bragantino, jogadores que vêm, performam e viram craques. Ralf do Barueri, mas você tem que ter uma espinha dorsal, tem que ter uma equipe base para depois ir colocando aos poucos os jogadores da base. E assim, é meio surpreendente, tudo bem, isso tem acontecido com todos, mas se a gente for olhar recentemente, o William, Malcom, jogadores que mal esquentaram a camisa do Corinthians, jogaram pouco tempo e já foram vendidos. Eu estou falando isso porque é o seguinte, você vende, fica sem o atleta e sem o dinheiro. Num futuro próximo, né? Investe o dinheiro errado, você nunca mais recupera. Você fica sem o atleta e sem o dinheiro, então... Agora, o PVC foi muito bem, porque ele tocou num ponto importante, como o Quezada já tinha tocado lá atrás, no primeiro semestre, eu me lembro. É um momento decisivo mesmo, hein? Porque se perder pro Ceará, vai se afastando da zona da Libertadores. Tem o jogo com o Palmeiras, que caso perca,
coloca mais gasolina na fogueira, pela rivalidade histórica. E aí vem a semifinal da Copa do Brasil. É provável que seja um clássico domingo de 2 times reservas. Mas aí perdeu o Palmeiras. Perdeu o Palmeiras, exatamente. E aí perdeu o Palmeiras com o time reserva. O Palmeiras com o time reserva também. Então, pois é. Ali é Corinthians e Palmeiras. Também pode complicar a vida do Palmeiras um contraponto. Essa semana muda o Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo joga contra o Atlético na quarta-feira, em Belo Horizonte. E o Grêmio e o Palmeiras, o Palmeiras joga 2 partidas em casa. 2 partidas dificílimas. Atlético Paranaense e Corinthians. Mas são 2 partidas em casa. Digamos que o Palmeiras consiga fazer 6 pontos. O Grêmio tem Santos fora e Internacional no Beira-Rio. A tabela do Grêmio é mais difícil. Aliás, nós temos aí, produção, já tudo prontinho, com os jogos do mês de setembro dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Temos aí? Podemos chamar daqui a pouquinho? Temos? Podemos chamar? Pode escolher para chamar, já que nós estamos falando de Corinthians, Palmeiras aqui, podemos começar pelos 2? Pode ser? Como é que a gente faz aí? Alô, retaguarda, aqui a gente toca bola e sai na diagonal. Começamos com qual time, hein? Vamos chamar então para vir aqui? Porque o agosto insano já foi embora. Agora vem aí o setembro... Setembro louco. Palpitante, o setembro louco.